agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade, por esta honra de estar aqui na sede, compartilhando com os irmãos a doce e a maravilhosa palavra de Deus. Ao pastor Jeremias, que foi meu pastor na congregação do Jardim TV, São Fernandes, sempre acreditou no meu ministério, sempre foi uma bênção na minha vida, na minha família. Louvo a Deus pela vida do meu filho Davi, que está aqui ao meu lado, aos obreiros, também companheiros, que são instrumentos do Senhor, vasos de barro na mão do oleiro, e que também tem de Deus para compartilhar para as nossas vidas. Porém, amados irmãos, vamos fazer a leitura aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 31. Quando se achar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou estar iniciando a leitura. Diz assim o texto bíblico: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Pode se aceitar, glorificando o nome do Senhor. Inclusive, pedir até ajuda aí para que nosso irmão coloque os versículos bíblicos na tela. Bom, amados irmãos, no capítulo 3 de Marcos, versículo de número 21, está escrito assim: e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Diga comigo: está fora de si. Diga comigo: saíram para o prender. Então Jesus está desenvolvendo o seu ministério. Na verdade, Jesus começa o seu ministério com 30 anos e finaliza com 33 anos. E olha que interessante, irmãos, desde os 0 anos de idade, até os 30 anos, Jesus não expulsou demônio, Jesus não curou, Jesus não pregou, para obedecer o tempo do Pai. Inclusive, no ministério de Jesus não se fala mais de José. Então entende-se que o Senhor recorre ao Pai de Jesus antes de iniciar o ministério. Imagina Jesus dentro do velório, olhando para o seu pai, morrendo de vontade de ressuscitar, mas obedecendo à vontade do Pai. Quantas pessoas Jesus via no caminho endemoniada, mas Jesus pegava sua marmita, Joel, entrava lá no seu serviço como carpinteiro, cumpria o seu horário de trabalho, vendo pessoas endemoniadas e perturbadas e não podendo pregar e nem expulsar. Teve um dia que ele quis dar saudação, ele está com 12 anos, mas como ele não podia pregar, Jesus é inteligente para o Pai, aí ele usa de perguntas no meio dos doutores, e nas perguntas de Jesus, imagina o verbo vivo fazendo perguntas. E eles perceberam que aquele menino era um menino diferente, porque ele é a própria palavra de Deus. Irmãos, leia comigo João no capítulo de número 7. Olha que interessante essa revelação aqui. João no capítulo 7, se eu não me falha a memória, no versículo de número 4. E 5, João capítulo 7, versículo 4 e 5, está escrito assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazem essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então há outro problema aqui: a família de Jesus não era crente, porque os irmãos de Jesus não criam no ministério de Jesus. Mas alguém que até desistiu, fala: meu Deus, não é fácil servir a Deus, irmão não é crente, irmã não é crente. Jesus passou todo o seu ministério pregando, expulsando os demônios, e nem os seus irmãos criam nele. E olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se eu não me falha a memória, versículo de número 14. Olha que lindo, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então os irmãos de Jesus se converteram após a sua ressurreição. Mas durante o ministério de Jesus, irmã Hilda, nem os seus irmãos criam nele.
Voltando aqui para Marcos capítulo 3, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 37. Jesus está ensinando a palavra. E o versículo 38. Mateus 10, versículo 37 e 38. Está escrito assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus está desenvolvendo o seu ministério, Jesus está no culto de ensino, Jesus está pregando a palavra. E no versículo 21 do capítulo 3, diz que a mãe e os irmãos de Jesus saíram para prender Jesus, para calar Jesus, trazer Jesus de volta para casa, porque achavam que ele estava, tem tradução que diz assim, que achavam que Jesus estava louco. Nessa tradução está dizendo que Jesus estava fora de si, mas Jesus estava no propósito, aleluia, no plano de Deus. Um evangelista vai falar que no capítulo 3 de Marcos, ele vai dizer que quando a família chega, fala assim: ó, manda chamar. Mateus no capítulo 2, versículo 46, vai dizer assim: ó, nós queremos falar com ele. Em Lucas capítulo 8, versículo 29, vai dizer que nós queremos vê-lo. Então, ó, nós queremos ver Jesus, chama ele porque nós queremos falar com ele. Na verdade, eles queriam parar o ministério de Jesus, mas Jesus estava fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora abra sua Bíblia aqui em 1 Reis capítulo 15 e versículo de número 11. Olha que revelação, irmãos. 1 Reis capítulo 15, versículo de número 11. Primeira Reis capítulo 15, versículo 11. Eu vou estar lendo para nós levarmos tempo. Está escrito assim: e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Olha o versículo 12: porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, e até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azeá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então Asa, ele propôs servir ao Senhor com fidelidade, mas quem comandava o reino era a mãe, e ela era idólatra. Agora, quando se trata das coisas do Senhor, ele não perdeu respeito pela sua mãe, mas disse assim: mãe, a partir de hoje a senhora não é conselheira mais do reino, a senhora mais não governa aqui, porque o único que pode ser adorado é o Senhor, e ele responde a sua mãe do cargo. E olha o que está escrito em 2 Crônicas, lê comigo, já nós vamos mastigar essa palavra. 2 Crônicas capítulo 22, versículo 2. 2 Crônicas capítulo 22, versículo 2. Eu vou estar lendo para os irmãos, 2 Crônicas capítulo 22, versículo 2. E era na idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atalia, filha de Uri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Então a mãe desse rei aqui era descendente lá de Jezabel, e ela aconselhava o seu filho a ser idólatra. Irmãos, para fazer a vontade de Deus, muitas das vezes você vai ter que se posicionar dentro da sua casa. O Senhor não tenta, quem tenta é o adversário para ver o crente pecar. O Senhor não tenta e não pode ser tentado, o Senhor prova. E o Senhor vai chamar Abraão e vai dizer assim: me dá o seu único filho no altar. E Abraão não pensou duas vezes, porque a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Renúncia, irmãos.
Eu sei que o esposo tem que cumprir o seu papel com a sua esposa, o pai com os filhos com os pais, mas quando se trata das coisas do Senhor, é melhor obedecer a Ele, é melhor honrar o propósito dele. Aleluia. O marido pode ficar triste, a esposa pode ficar aborrecida, os filhos podem ficarem, quem sabe, até revoltados. Mas quando você faz a vontade do Pai e você honra o Pai, aleluia. Mesmo que alguém fique bicudo dentro do lar, mas o primeiro tem que ser Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está nos ensinando aqui na prática, irmãos. E quem faz a vontade de Deus, se prepara, porque vem perseguição, vem resistência. E quando é de fora, você já está preparado. Mas o inimigo vai usar pessoas o mais próximo possível para mexer com a sua estrutura, para que o propósito de Deus não seja feito, para que a promessa não seja cumprida, para que você perca o foco. Mas o sangue de Jesus tem poder nessa noite. Quantos irmãos estão perdendo a bênção? Quantos estão perdendo a presença do Espírito Santo? Quantos estão embaraçados por causa de filho, neto, de marido? Quantas mulheres honram mais o marido do que a Deus? Mas o Senhor está dizendo: deixa o seu primeiro, deixa eu ser prioridade, deixa eu ser o seu maior prazer, o seu melhor amigo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deixa Deus cumprir o propósito na tua vida. Mas o Senhor está nos ensinando aqui que Ele tem que estar acima do amor que você tem pela esposa, pelo esposo e pelos filhos. Porque quando você chega a esse nível, oh meu Deus, que coisa linda, você vai ouvir a voz de Deus nitidamente. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, e o nome do Senhor vai ser glorificado em cada passo que você der. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. No meio da palavra, Jesus pregando, alguém vai erguer a voz e vai cortar Jesus. Senhor, sua família está lá fora e te chama. Irmão, Jesus está cheio. A Bíblia diz que a família nem conseguiu ver Jesus por causa da multidão. Aí Jesus devolve uma pergunta: mas quem é minha mãe? Quem são os teus irmãos? Mateus vai dizer no capítulo de número 12, 46, que são aqueles que fazem a vontade do Pai. Mateus vai falar a vontade do Pai. Diga comigo: a vontade do Pai. Já Marcos, porque assim, cada evangelista, irmãos, eles narram conforme a sua visão, aquilo que eles presenciaram. E Marcos vai dizer assim, diferente: aquele que faz a vontade de Deus. Só que, irmãos, eu achei lindo, porque Lucas não participou do ministério de Jesus, mas ele saiu pesquisando minuciosamente de pessoas que participaram do ministério de Jesus. E alguém que estava na multidão, Renan, ouviu algo que Mateus e Marcos não ouviram. Porque às vezes na palavra alguém pode se distrair com o celular, alguém pode se distrair com uma conversa paralela, mas sempre tem alguém que fica atento e não perde uma vírgula, porque uma vírgula pode mudar a tua história, né? Por isso, quando a palavra de Deus ela vai ser entregada, a ela toda a reverência. Oh, aleluia, porque a palavra revelada
Lucas vai dizer no capítulo 8, versículo 19, ele pesquisando e ele perguntando o que ele disse, eu ouvi ele dizendo, olha que lindo, capítulo 8 de Lucas, versículo 21, mas respondendo ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Aí finalizando-se aqueles que ouvem a palavra e a executam. E esse que foi entrevistado por Lucas pegou a frase, a palavra. Aleluia! Glória a Jesus! Maravilha! Opa! Jesus sempre fez milagre, não somente assim entre os judeus, mas entre os romanos também. Jesus passou um tempo morando em Cafarnaum, em beira-mar, e um centurião procurou Jesus porque o seu servo estava enfermo, né? Jesus foi se deslocar para ir até a casa desse centurião, porque os judeus disseram assim, olha, ele bancou a construção da nossa sinagoga, vai lá Jesus, abençoa ele. E na hora que Jesus está indo, o centurião mandou uns soldados e disse assim, olha, eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu tenho um certo tipo de autoridade que eu não peço que um soldado ele vai, ele vem, mas diga só uma palavra e o meu servo será curado. Jesus parou, irmãos, porque nem um judeu louvou Jesus como verbo vivo, como a palavra. Jesus olhou para os judeus, como olhando para os judeus, e disse assim, nem em Israel eu vi tanta fé. Mateus 24, versículo 35, está escrito assim a palavra do Senhor, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Jeremias, ou melhor, Mateus capítulo 8, versículo 8, está escrito assim a palavra do Senhor. E o centurião respondeu, dizendo, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. E olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Aleluia, meu Deus. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Porque quando a palavra é pregada, a igreja é limpa, como água, e ela queima. E se tiver, irmãos, alguém de nariz empinado, de coração endurecido, fechado, irresistível, ela vai batendo como um martelo, expulsando. Você sabe o que é esmiuçar? É deixar uma pedra pó, é alguém grande demais virar pó, alguém irresistível, pastor Walterson, virar pó. E a palavra ela tem esse poder de quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba, as nossas vaidades, de deixar a gente do tamanho que Deus nos fez. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Diga comigo, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vai
pensamentos e intenções, seja bom ou não, a espada ainda. Aleluia. O que é ruim ela corta, e o que é bom ela aponta. Sempre que você precisar abrir a boca e falar nada para mim, diga para mim, companheiros mais velhos, mais experientes, quantos problemas você não conta para ninguém, aí você convida o irmão para pregar. Irmãos, ele vai no detalhe assim, a lágrima desce, porque a palavra, Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, porque morreu por nós, entregando a sua vida na cruz do Calvário. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quando o céu se rasga na vida do Senhor, e ele desce com olhos como chama de fogo, cinturão de ouro, pés como latão que acabou de sair da fornalha, os pés brilhando, com as vestes manchadas de sangue, porque foi ele que nos comprou com o seu sangue, e o nome dele é o Verbo vivo, é a palavra de Deus. João no capítulo 10 de Apocalipse, nas suas visões escatológicas, ele vai ver um anjo descendo, e o anjo vai colocar o pé direito no mar, dentro do mar, irmão, a fundura do mar. Mas o anjo é tão grande que ele coloca o pé, pastor Jeremias, dentro do mar, e o outro ele coloca na terra, e ele está com um livrinho na mão. E João está bem velhinho, os teólogos dizem que por volta de 90 e poucos anos de idade, passou no mar, e veio uma voz do céu: pega o livrinho da mão do anjo e mastiga, come o livro. Na hora que o anjo entrega o livro para João, ele começa a comer o livro. Depois que ele termina, o Senhor diz assim: agora vai profetizar ainda por muitas nações, povos e línguas, porque é o poder da palavra. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 3, ele vai ver um rolo voante. Você fala assim: pega o rolo e come o rolo. Isso é visão, é real. E o rolo está passando por ele voando assim, ó, cheio de profecia nele. Ele disse assim que era como mel nos seus lábios. Eu vou ser glorificado no nome do Senhor. E para Jeremias, irmãos, o Senhor diz assim: vou fazer de você um muro de bronze. Ele gerou um contratinho, mas não prevalecerá. Vou te dar poder e autoridade para derrubar e reconstruir e construir. Aonde? Aí o Senhor toca nos lábios de Jeremias e diz assim: coloque em teus lábios as minhas. Aleluia. Glória a Jesus. Você ainda ama culto de ensino, irmãos? Você ainda ama a escola dominical? Ainda tem nos seus recados aquele momentinho de abrir a Bíblia e aquela meditação? Oh, aleluia! Há temor, irmãos, quando você senta e sabe que Deus está falando, você tem prazer de ouvir a palavra. Aleluia. Já aconteceu com você de você sair do culto e dizer assim: Senhor, me perdoa, porque Deus falou na palavra. A reverência à palavra, o amor pela palavra, maior profecia, maior revelação é a palavra. Por mais simples que seja o pregador, mas a palavra tem a mesma autoridade para o Senhor. O efeito mesmo e a glória vai só para o endereço, para o dono da palavra.
a palavra. Aleluia, meu Deus. Você pode ser curado pela palavra. Você pode ser, já tem gente chorando, eu sei, porque você está sendo renovado. Não é pelo pregador, é pela palavra. E a palavra ela tem 3 endereços: ela exorta, consola e edifica. Você está quebrado, está triste, está na prova, passou por uma perda, se sente sozinho. Aí a palavra ela vem te abraçando, te consolando. Estou contigo, guarda a tua entrada, guarda a tua saída. Fica na cidade de Jerusalém até que tu alces revestidos de poder. Aguarda o teu coxinho de tempo, porque o que há de aliviar e matar. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Eleva os seus olhos para os montes, meu Deus, porque o teu socorro é meu. E a palavra vai consolando. E mesmo você fraco, como diz a palavra, mesmo fraco guardaste a minha palavra. E digo fraco eu sou forte, porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Glória a Deus. Ela edifica. É um dia que você vem para o culto e vai achar que vai ser um culto normal como qualquer um. Aí Deus está dizendo assim: eu preciso renovar as minhas promessas na vida dele, na vida dela. Ele precisa sair daqui hoje de peito estufado e saber que eu sou com ele, eu sou com ela. Aí o Senhor traz a lembrança, aleluia, eu que te escolhi, que te levantei, a promessa está de pé, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Passarão os céus e a terra, mas nem uma vírgula, nem um J de Jesus, nem um tio, sabe aquele tracinho em cima do lado? Jesus diz assim: nem um J da Bíblia, nem um tio da palavra vai cair por terra, sem que se cumpra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ela coloca um freio, ela coloca um limite. Oh, e no outro dia você está pedindo perdão para alguém. Meu Deus. Você desiste de fazer aquela besteira. Fica mais mansinho. E a vara, o cajado ainda consola, dentro da exortação. Meu Deus, quem é que faz isso, meu pastor? Isso nesta noite, glória a Deus. Acorda com a palavra, dorme com a palavra, medita na palavra, descansa na palavra, ama a palavra. E nós não estamos aqui para agradar ninguém, mas para amar a palavra. Só de você expressar o texto, a palavra. Nós não precisamos colocar os nossos pensamentos, nossos sentimentos aqui. Expressa a palavra. E ela tem o poder, pastor José Carlos, meu Deus, de salvar, de libertar, de direcionar. Eu vou fechar a Bíblia. Pode falar em línguas, pode adorar o nome do Senhor nesta noite. Quando você entra no ambiente que você sente Deus falando na palavra, porque Deus está naquele lugar. Quando você vê um negócio travado, sabe? Faça uma oração, fique em oração. Mas quando a palavra ela flui, é porque a palavra está sendo prioridade no campo. Entrou um empresário falido para ouvir o R.R. Soares pregar. Ele queria uma direção. Na hora que ele entrou, que ele sentou, o R.R. Soares abriu e disse assim: bom é o sal. Ele abriu uma fábrica de sal e prosperou. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Obrigado por suas Jeremias. Agradeço a igreja em nome de Jesus.